A maioria dos traders acredita que vencer significa antecipar o movimento seguinte, encontrar a leitura perfeita ou descobrir um padrão que os outros ainda não enxergaram. Essa ideia parece lógica à primeira vista, mas ela sustenta exatamente o tipo de comportamento que mantém as pessoas presas a resultados instáveis e decisões emocionais. O mercado não recompensa quem tenta ser brilhante, nem quem se esforça para ter razão o tempo todo. Ele responde apenas à forma como cada operador lida com a incerteza presente em cada decisão. Existe uma diferença profunda entre analisar bem e operar bem, e quase ninguém percebe onde essa separação acontece. Muitos traders têm conhecimento técnico suficiente, entendem padrões, indicadores e conceitos estatísticos, mas continuam sabotando a própria execução porque confundem controle analítico com controle psicológico. Vencer não está ligado à capacidade de prever, mas à capacidade de não interferir quando a estrutura já foi definida. Quanto maior a necessidade de controle externo, maior tende a ser o caos interno. O mercado é um ambiente probabilístico, impessoal e indiferente às expectativas individuais. Ele não valida a inteligência, não pune erros morais e não responde a esforço emocional. Ainda assim, grande parte dos traders se comporta como se cada operação fosse um teste de valor pessoal, o que transforma decisões técnicas em conflitos internos constantes. Nesse ponto, a mente deixa de servir ao processo e passa a exigir garantias que simplesmente não existem. O trader verdadeiramente consistente entende que o diferencial não está em enxergar mais, mas em interferir menos. Ele não busca vencer o mercado no sentido de dominá-lo, mas aprende a alinhar seu estado mental à natureza incerta do ambiente. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que vencer é um fenômeno psicológico antes de ser analítico e como a estabilidade operacional surge quando o controle interno substitui a ilusão de controle externo. O primeiro erro que a maioria dos traders comete é tratar o mercado como se ele tivesse intenção, memória ou opinião sobre quem está operando. Quando uma sequência de perdas acontece, surge a sensação de estar sendo punido, testado ou desafiado por algo externo. Quando uma sequência de ganhos aparece, nasce a ideia de que o mercado está validando decisões ou reconhecendo competência. Essa leitura emocional cria uma relação pessoal com um ambiente que é, por natureza, completamente indiferente. O mercado não recompensa disciplina nem pune imprudência da forma como a mente humana imagina. Ele apenas se move como um fluxo contínuo de probabilidades, onde cada evento é independente do anterior e não carrega qualquer julgamento embutido. Quando o trader projeta significado pessoal em movimentos aleatórios, sua percepção começa a se distorcer. Ele passa a buscar confirmação, evitar desconforto e defender posições como se estivesse defendendo a própria identidade. Nesse ponto, a análise deixa de ser leitura e passa a ser negociação interna. A necessidade de estar certo é um dos principais filtros que deformam a realidade do gráfico. Expectativas rígidas fazem com que o trader enxergue apenas aquilo que confirma sua narrativa atual, enquanto ignora sinais que indicam risco ou invalidação. Emoções não surgem porque o mercado mudou, mas porque a expectativa criada entrou em conflito com o que está acontecendo. O desconforto não vem do preço, vem da quebra entre o que se esperava e o que se vê. Quando o mercado é visto como algo pessoal, cada candle carrega peso emocional desnecessário. Uma pequena retração vira ameaça, uma consolidação vira provocação e um stop atingido vira ofensa. Essa personalização rouba a neutralidade e transforma decisões técnicas em reações defensivas. O trader deixa de responder ao ambiente e passa a reagir à própria interpretação emocional do que acredita estar acontecendo. A neutralidade começa quando se abandona a exigência de certeza.
O mercado não deve explicações, garantias ou coerência narrativa. Ele apenas oferece cenários possíveis dentro de uma distribuição probabilística. O operador que entende isso para de negociar contra o mercado e começa a operar dentro dele, aceitando que não há nada pessoal em ganhar ou perder. Essa mudança silenciosa cria uma vantagem competitiva real, porque onde não há personalização, não há ego ferido, não há necessidade de vingança e não há luta interna para provar valor. Antes mesmo de uma ordem ser executada, o verdadeiro conflito já começou. E ele não está no gráfico nem no mercado, mas na forma como a situação é percebida internamente. A maioria dos traders acredita que decide mal porque sente emoções durante o trade, quando na verdade sente emoções porque já está percebendo o mercado de forma distorcida. A decisão nasce da percepção, e a percepção nasce das crenças que cada pessoa carrega sobre risco, perda, validação e controle. A hesitação, por exemplo, raramente tem relação com falta de sinal ou dúvida técnica real. Ela surge quando o trader enxerga o risco como ameaça pessoal, mesmo que racionalmente saiba quanto pode perder. Nesse momento, o gráfico deixa de ser uma representação de probabilidades e passa a ser interpretado como um possível gerador de dor. A mente tenta ganhar tempo, pede mais confirmação, busca um detalhe extra. Não porque o trade seja ruim, mas porque a percepção já foi contaminada pelo medo. A pressa funciona da mesma forma, mas parte de outro viés emocional. Quando a esperança domina, o trader começa a enxergar oportunidades onde ainda não existe estrutura clara. Ele antecipa entradas, força leituras e interpreta movimentos neutros como sinais de que o mercado está prestes a entregar algo que ele deseja. A percepção deixa de ser objetiva e passa a ser guiada pela expectativa de ganho, o que transforma análise em projeção emocional. A recusa em sair de uma posição quase nunca está ligada à lógica do setup, mas à necessidade de proteger o ego. O trader começa a interpretar o stop como um julgamento sobre sua competência, e não como parte do plano. A percepção se estreita, o cenário maior desaparece e toda a atenção se fixa na ideia de estar certo. Nesse ponto, o mercado é visto como adversário e não mais como um ambiente neutro. As saídas precoces seguem o mesmo padrão interno, mas são impulsionadas pela dúvida. Mesmo quando o plano está claro, a percepção distorcida faz com que qualquer retração pareça uma ameaça iminente. O trader começa a ver perigo exagerado onde só existe variação normal, porque sua crença sobre perda ainda não foi resolvida. Ele não está protegendo o capital, está tentando aliviar desconforto psicológico. É por isso que dois traders podem observar exatamente o mesmo gráfico e enxergar realidades completamente diferentes. Um vê estrutura, risco definido e probabilidade. O outro vê ameaça, urgência e necessidade de agir. O gráfico não mudou, o mercado não se alterou, mas a percepção foi moldada pelas crenças internas de cada um. Enquanto esse nível não é compreendido, o trader continua tentando corrigir decisões sem perceber que o verdadeiro campo de batalha está na forma como ele interpreta o que vê. O ponto de virada para qualquer trader profissional acontece quando ele entende que um trade isolado não carrega significado algum. Um único resultado não prova competência, não revela falha estrutural e não diz nada sobre o futuro. Enquanto a mente insiste em atribuir valor emocional a cada operação, o processo fica contaminado por expectativas que distorcem leitura, timing e risco. O mercado opera em probabilidades contínuas, não em eventos simbólicos criados pela mente humana para aliviar insegurança. O pensamento probabilístico exige uma mudança profunda de perspectiva. Em vez de buscar confirmação imediata, o trader passa a observar séries longas, repetições consistentes e distribuições estatísticas ao longo do tempo. O edge não se manifesta em uma entrada específica, mas na soma silenciosa de decisões executadas sob as mesmas regras.
Quando a amostragem é curta, a percepção é frágil e qualquer sequência negativa parece um sinal de fracasso. Quando a amostragem é ampla, o ruído perde força e a lógica volta a comandar o comportamento. Esse entendimento altera completamente a relação emocional com o resultado. Ganhos deixam de ser interpretados como prova de inteligência e perdas deixam de ser vistas como sinais de incapacidade. O resultado passa a ocupar o lugar correto, que é o de um dado dentro de uma distribuição maior. Nesse estágio, a mente não precisa mais se defender nem se exaltar, porque não existe ataque nem validação em jogo. A neutralidade emocional surge como consequência natural da compreensão estatística, não como esforço consciente para controlar reações. O desapego do resultado não significa indiferença ou falta de comprometimento. Significa compromisso com o processo acima da necessidade de estar certo no curto prazo. O trader que pensa em probabilidades aceita que perdas fazem parte do funcionamento correto do sistema e entende que tentar evitá-las destrói exatamente aquilo que gera consistência. Quando o significado emocional de cada trade morre, a execução se torna limpa, previsível e repetível. É nesse ponto que o trading deixa de ser uma sequência de apostas emocionais e passa a ser uma aplicação disciplinada de vantagem estatística ao longo do tempo. Tudo o que um trader faz diante do gráfico nasce de um sistema interno que raramente é questionado. Antes da técnica, antes da estratégia e antes mesmo da decisão consciente, existem crenças silenciosas que moldam a forma como o mercado é interpretado e como o risco é sentido. Essas crenças não costumam ser declaradas de forma clara, mas se revelam no comportamento repetido, especialmente nos momentos de pressão. O trader acredita que está tomando decisões racionais, quando na verdade está apenas reagindo a convicções internas que nunca foram examinadas. Crenças inconscientes dirigem o comportamento porque funcionam como filtros automáticos da realidade. Se existe uma crença profunda de que perder é perigoso ou inaceitável, o corpo reage antes da mente conseguir intervir. A hesitação surge não porque o setup é ruim, mas porque existe uma tentativa interna de evitar dor emocional. Da mesma forma, quando há uma crença de que o mercado precisa validar o valor pessoal do trader, cada operação ganha um peso desproporcional. Nesse cenário, o apego ao resultado não é escolha, mas consequência direta de uma necessidade interna de confirmação. Quando o mercado é visto como ameaça, toda a leitura gráfica passa a ser distorcida. Movimentos normais parecem ataques, retrações parecem armadilhas, e qualquer perda é interpretada como algo pessoal. Essa percepção cria um estado constante de alerta que impede a execução limpa. O trader passa a negociar consigo mesmo durante o trade, ajustando regras, atrasando decisões ou saindo cedo demais, tudo em uma tentativa inconsciente de proteger a própria identidade. O problema não está na estratégia, mas no significado que a mente atribui ao risco. Enquanto essas estruturas internas permanecem invisíveis, o comportamento nunca se estabiliza. Mudar indicadores, ajustar parâmetros ou trocar de método apenas mascara o conflito real sem resolvê-lo. Tornar processos internos conscientes é o primeiro passo para interromper esse ciclo. Quando o trader começa a observar não apenas o gráfico, mas também as histórias que conta para si mesmo sobre perda, erro e incerteza, algo muda no nível mais profundo da execução. A clareza não surge de pensar mais, mas de perceber melhor. Mudar crença é mudar comportamento, porque crença define o que é tolerável, aceitável e possível. Quando a perda deixa de ser vista como ameaça e passa a ser entendida como custo operacional, a hesitação perde força. Quando o mercado deixa de ser um juiz e passa a ser apenas um ambiente de aplicação de regras, o apego diminui naturalmente. Nesse ponto, a execução se torna mais previsível não por força de vontade, mas porque o conflito interno foi resolvido na base.
O trader que ajusta suas crenças constrói uma infraestrutura mental capaz de sustentar consistência sem esforço emocional excessivo. Uma das maiores fontes de sofrimento no trading nasce da recusa em aceitar a natureza aleatória do mercado. Muitos operadores entendem isso de forma intelectual, mas continuam se comportando como se cada movimento precisasse fazer sentido imediato. O mercado não se organiza para ser lógico no curto prazo, nem para confirmar análises individuais. Ele se move como um sistema complexo, onde padrões existem apenas em distribuições longas e jamais em eventos isolados. Quando o trader tenta eliminar o aleatório por meio de análise excessiva, ele entra em um ciclo silencioso de frustração. Quanto mais indicadores adiciona, quanto mais cenários tenta prever, maior se torna a ilusão de controle. Esse esforço cria a sensação temporária de segurança, mas cobra um preço alto no momento da execução, porque nenhuma quantidade de análise é capaz de transformar probabilidade em certeza. O conflito não surge porque o mercado é caótico, mas porque o operador exige previsibilidade onde ela não existe. Existe uma diferença fundamental entre prever e se alinhar. Previsão nasce da tentativa de dominar o futuro, enquanto alinhamento nasce da aceitação do que não pode ser controlado. O trader que busca prever entra em conflito com o mercado sempre que o preço foge do cenário esperado. Já aquele que se alinha entende que sua função não é adivinhar, mas executar corretamente dentro de um ambiente incerto. Nesse ponto, o foco deixa de ser o que vai acontecer e passa a ser como agir diante do que acontecer. Aceitar o aleatório não significa operar de forma passiva ou descuidada. Significa reconhecer que o controle real está limitado à gestão de risco, à clareza das regras e à repetição consistente do processo. Quando essa aceitação ocorre, a mente para de lutar contra o resultado individual e começa a operar com mais leveza. O trade deixa de carregar peso emocional porque não representa mais uma promessa nem uma ameaça, mas apenas uma ocorrência estatística dentro de uma série maior. A libertação psicológica surge quando o trader entende que pode executar corretamente mesmo sem saber o desfecho. A incerteza deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser uma condição já incorporada ao processo. Nesse estágio, a energia antes gasta tentando prever é redirecionada para a execução limpa e previsível. O mercado continua aleatório, mas a experiência interna se torna estável, e é exatamente aí que a consistência começa a se formar. A neutralidade emocional é o ponto de transição entre o trader instável e o operador consistente, porque ela altera diretamente a forma como risco e timing são percebidos. Sempre que uma emoção domina o processo, a leitura do mercado deixa de ser objetiva e passa a ser filtrada pelo desconforto interno. O medo antecipa saídas, a esperança atrasa decisões e o ego distorce a avaliação do contexto. Nesse cenário, a estratégia pode até ser sólida no papel, mas na prática ela nunca se manifesta de forma completa, porque a execução é constantemente interrompida por impulsos emocionais. O trader emocional não reage ao mercado, ele reage ao que sente enquanto o mercado se move. Cada oscilação se transforma em ameaça ou promessa, e a tomada de decisão passa a ser uma tentativa de aliviar tensão psicológica. Isso faz com que o risco seja percebido como maior do que realmente é, ou pequeno demais quando deveria ser respeitado. O timing se perde porque a mente não está respondendo ao plano, mas tentando escapar do desconforto imediato. A estratégia falha não porque o mercado mudou, mas porque o operador deixou de segui-la no momento em que a pressão apareceu. Neutralidade emocional não significa frieza, indiferença ou ausência de sensibilidade. Ela representa a capacidade de manter a clareza, mesmo quando o resultado ainda é desconhecido. O trader neutro sente emoções, mas não negocia com elas. Ele entende que desconforto faz parte do processo e não exige ação corretiva imediata.
Essa postura cria um espaço interno entre estímulo e resposta, onde a execução pode ocorrer sem distorções. Nesse ponto, o trade deixa de ser uma experiência emocional e passa a ser uma aplicação técnica de um plano previamente definido. Quando o resultado é tratado como dado e não como evento emocional, a relação com o mercado muda completamente. Ganhos deixam de inflar a autoconfiança de forma artificial e perdas deixam de ameaçar a identidade do operador. Cada operação se torna apenas uma ocorrência dentro de uma sequência maior, sem peso simbólico excessivo. Isso reduz a necessidade de interferência e elimina ajustes impulsivos motivados por estados emocionais temporários. A mente começa a operar em modo observador, não em modo defensivo. A execução previsível nasce exatamente desse estado interno estável. O trader passa a agir da mesma forma em cenários semelhantes, independentemente do resultado anterior. Essa repetição coerente é o que permite que o edge estatístico se manifeste ao longo do tempo. Sem neutralidade, não existe consistência suficiente para que qualquer vantagem apareça. A estratégia precisa de espaço para operar, e esse espaço só existe quando a mente para de reagir emocionalmente ao curto prazo e se alinha com a lógica probabilística do processo. O trader inteligente não se destaca por acumular mais informações nem por dominar análises cada vez mais complexas. Ele se diferencia porque aprende a parar de atrapalhar o próprio processo no momento em que a execução deveria ser simples. Enquanto muitos acreditam que inteligência está ligada a prever melhor ou ajustar mais rápido, o profissional entende que a verdadeira vantagem surge quando a interferência diminui e a estrutura passa a conduzir as decisões. Sabotar o próprio processo quase sempre acontece de forma sutil. Surge na vontade de confirmar mais uma vez, na necessidade de ajustar um detalhe em cima da hora, na tentativa de melhorar um trade que já estava claro desde o início. Essas interferências parecem pequenas, mas são suficientes para quebrar a coerência estatística de qualquer método. O trader inteligente reconhece que, quanto mais ele tenta corrigir o mercado em tempo real, mais ele revela insegurança em relação à própria estrutura. A confiança desse operador não vem de sentir segurança emocional antes de clicar. Ela nasce da repetição consistente de comportamentos corretos, mesmo quando o desconforto aparece. Executar o plano exatamente como foi definido passa a ser o único compromisso real. O resultado individual deixa de ser relevante, porque o foco está em manter a previsibilidade interna diante de um ambiente que é, por natureza, imprevisível. Nesse estágio, o mercado deixa de ser visto como algo a ser vencido ou decifrado. Ele passa a ser apenas o ambiente onde a execução acontece. O trader não projeta expectativas pessoais sobre o gráfico, não exige respostas e não busca validação em cada movimento. Ele observa, identifica as condições que se alinham ao seu plano e age sem adicionar significado emocional ao que acontece depois. O papel do trader inteligente se aproxima mais do de um observador disciplinado do que do de um estrategista em constante luta. Ele entende que o excesso de ação mental cria ruído, enquanto a clareza surge quando cada decisão já foi tomada antes do trade existir. Essa postura reduz o desgaste psicológico e permite que o método se manifeste sem interferência constante. No lugar da tentativa de controle, surge o alinhamento. Alinhamento entre risco aceito, regras respeitadas e execução previsível. Quando isso acontece, operar deixa de ser um exercício de tensão contínua e passa a ser uma aplicação prática de um processo já validado. É nesse ponto que a inteligência deixa de ser exibida em análises elaboradas e passa a se expressar na capacidade silenciosa de não atrapalhar o que já funciona. No final do processo, o trader percebe que a consistência nunca foi um prêmio concedido pelo mercado, mas uma consequência direta da ordem interna que ele construiu ao longo do tempo. Enquanto a mente permanece em conflito, tentando controlar resultados, evitar desconforto ou provar competência,
Cada decisão carrega um peso emocional que distorce a execução. Quando esse caos interno termina, o trading deixa de ser um campo de batalha psicológico e passa a ser apenas um ambiente de aplicação disciplinada de regras claras. A neutralidade surge nesse ponto como um estado operacional estável, não como ausência de emoções, mas como ausência de interferência. O trader não precisa se sentir confiante nem motivado para executar corretamente, porque a execução não depende mais do humor, do resultado anterior ou da expectativa sobre o próximo movimento. O mercado continua imprevisível, volátil e indiferente, mas a mente deixa de reagir a isso como uma ameaça. A atenção se volta para o que é controlável e tudo fora disso perde importância prática. Existe uma maturidade silenciosa quando o operador entende que o mercado não pode ser conquistado, convencido ou dominado por análise excessiva. Qualquer tentativa de controle externo gera apenas mais tensão, mais frustração e mais erros sutis de comportamento. A verdadeira mudança acontece quando o foco se desloca para dentro, não como introspecção emocional, mas como estrutura mental. A mente organizada não exige certeza, não negocia com o risco e não tenta ajustar o processo para aliviar desconforto momentâneo. Nesse estágio, a execução se torna limpa, porque não há mais diálogo interno durante o trade. As decisões já foram tomadas antes, em um momento de clareza, e agora apenas são executadas conforme o plano. Ganhos não provocam euforia, perdas não provocam colapso, e sequências deixam de carregar significado pessoal. O trader não opera para vencer, provar algo ou se sentir melhor. Ele opera porque essa é a função que escolheu desempenhar com consistência. A vitória, nesse contexto, não é medida por um trade específico, nem por um período curto de resultados, mas pelo alinhamento interno que se mantém independentemente do cenário externo. Quando a mente está estruturada, o mercado deixa de ser um adversário e passa a ser apenas o ambiente onde a execução acontece. É nesse ponto que a consistência se manifesta de forma natural, não como esforço, mas como reflexo direto de quem o trader se tornou. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados e, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.